Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez nos reunimos aqui para esse trabalho que estamos fazendo dominicalmente. Volto a frisar que, devido às recomendações do Ministério da Saúde, não podemos ter culto presencial no templo, né? Por causa da aglomeração de pessoas. Mas logo em breve estaremos de volta, reunindo os cultos no templo, lá na Peruva Preta 52. Vamos orar mais uma vez para darmos sequência a essa parte que é da mensagem da Palavra de Deus. Pai Santo, nós te agradecemos por essa noite em tua presença, te agradecemos pelo teu amor derramado em nossas vidas. Obrigado, Pai, pela proteção que o Senhor tem dispensado a nós. Muito embora, Pai, não merecedores, Pai, dessa graça maravilhosa, mas o Senhor tem sido fiel para conosco. Muito embora, Pai, tenhamos sido infiéis a Ti, Pai. Mas Tua palavra nos diz que mesmo que sejamos infiéis, o Senhor continua fiel, pois o Senhor não pode negar a Si mesmo. Obrigado, Pai Santo, pela Tua proteção sobre nossas vidas. Obrigado, Pai Santo, pela noiva do Teu Filho, que é a Tua igreja, Pai. Que ela se mantenha firme nesse momento de crise. Sabemos, Pai, que tudo isso passará. E com certeza no final, Pai, teremos uma igreja diferente, tal qual o Senhor sonhou um dia, Pai. Que sejamos mais unidos, mais fiéis à Tua palavra, às doutrinas que nós aprendemos, Pai. Muito obrigado, Pai eterno, pelos exemplos, pelas lições que temos tirado do livro de Atos. Que o Senhor nos abençoe, que o Teu Espírito Santo nos instrua, Pai, acerca da mesma, Pai. Nós te agradecemos por estas bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, amados irmãos, esse é o quarto vídeo que nós gravamos e chegamos ao capítulo 4, propriamente dito. Domingo passado nós fomos até o capítulo 4, versículo 4, pegando a mensagem do capítulo 3, e que resultou, na conversão de quase 5.000 homens, quando Pedro pregou pela segunda vez. Muito bem, a cura do coxo na Porta Formosa deu muito o que falar, deu muito pano para as mangas, e isso atiçou as autoridades religiosas daquela época. É bom lembrar que os apóstolos Pedro e João, eles fizeram um bem para a igreja com aquela cura e também fizeram um bem para a sociedade, para os homens. Então, de ambos os lados, aquilo que eles fizeram foi satisfatório. Mesmo assim, as autoridades daquela época se juntaram para pedirem para eles não mais ensinarem acerca de Jesus Cristo e nem encher a cidade com aquelas ideias, de que Jesus Cristo tinha sido ressuscitado dos mortos e que o que fizeram foi através do poder dele. E isso resultou na perseguição, o versículo 5 até o versículo 12, até o versículo 22 do capítulo 4, encontramos as autoridades como Caifás, Anás, João, Alexandre e outros mais lá do Sinédrio, questionando por que eles fizeram aquilo. E já no meio do capítulo 4, eles chamam os dois, o João e o Pedro, e pedem: não façam mais isso, não falem mais isso, não ensinem mais sobre isso. E os largaram, deixaram de lado para obedecer aquilo que eles queriam. Então Paulo, Pedro e João não obedeceram essa ordem, e depois que eles foram presos, alguém contou lá no Sinédrio que aqueles homens que estavam presos, eles tinham saído, claro, pelo poder de Deus, eles tinham saído e estavam ensinando no templo mais uma vez.
Então, lá para as tantas, eles conferenciam entre eles, né, as autoridades principais, e dizem, né, o que nós vamos fazer com esse pessoal? Porque eles temiam fazer alguma coisa com Pedro e João, pois o coxo, o homem que era coxo, estava na presença deles. E eles tinham medo de serem julgados, né, ou, sei lá, judiados, né, pelas autoridades, pelo povo que estava lá presente. Então, houve uma conferência entre eles, entre os principais sacerdotes, e disseram, vamos deixar eles ir embora. Então, vamos dar alguns açoites nele e vamos embora, deixa eles embora. Depois, no versículo 23 em diante, Pedro e João, eles foram para casa e juntaram-se com outros discípulos, outros cristãos, e contaram tudo o que havia acontecido, né, a cura do coxo, como eles pregaram e atiçaram as autoridades. E aqueles irmãos não pegaram em pedaço de madeira, em faca, em armas, para confrontar as autoridades. A atitude da igreja naquela época é aquela atitude que nós buscamos hoje quando somos perseguidos. Os versículos 23 até o 26, o texto fala que eles se reuniram, se juntaram e fizeram uma oração a Deus, tá? Dizendo assim, versículo 23 do capítulo 4, e soltos eles foram para os seus e encontraram contaram tudo o que eles fizeram, né? Versículo 25, e ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o Deus, que fizeste o céu e a terra, e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os gentios, e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes, e se ajuntaram a uma. Tá? E fazendo essa oração, eles ficaram felizes, né? Assim, que alegria nós fomos dignos de sofrermos, né? de apanhar por causa de Jesus Cristo. Essa é a igreja que nós sonhamos, essa é a igreja que nós temos trabalhado esses dias, né? Uma igreja que caía na graça do povo, uma igreja que caía na simpatia do povo através desses milagres que eram realizados, né? Realizados entre o povo. Porém, hoje, eu quero destacar apenas os versículos 32 a 37 do capítulo 4, tá? E queremos ver sobre o estado mental da igreja primitiva. Como é que essa igreja se comportava diante de tudo isso? E o texto fala o seguinte, e era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam testemunho com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou propriedades, vendendo-as, traziam preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido quer dizer filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Estes versos,
eles nos dão uma visão geral e esplendorosa do espírito e estado mental da igreja primitiva. Tipo aquela coisa que acontece quando somos crianças, quando fomos crianças, né? Quando fomos inocentes, né? A igreja vivia uma fase maravilhosa naquela época. Percebemos que entre os que criam, um era o coração, uma era a alma. Havia multidão, né, de pessoas que se convertiam, né? Por exemplo, no primeiro sermão de Pedro, converteram-se 3.000. Outro dia, no capítulo 4, versículo 4, percebemos que o Senhor agregou aqueles 3.000 mais 5.000, ou quase 5.000 homens. Então, juntando tudo, né, tínhamos em base uma igreja com 8.000 membros, né, que davam testemunho, que faziam tudo de bem que Deus queria que eles fizessem. Tá? Da multidão dos que criam, versículo 32 diz que era um só coração. Tá? Era assim, tipo como pessoas que se conhecessem há muitos anos, a comunhão que eles viviam. Vejam que veio pessoa convertida, né, lá do Pentecoste. Talvez os do capítulo 2 nem conhecessem quem se converteu no capítulo 4. Mas pareciam que se conheciam há anos. E o que eles possuíam não era seu propriamente dito, mas era de todo. Era uma igreja que perseverava. Era uma igreja que pregava a doutrina da ressurreição de Cristo. E isso, né, a ressurreição de Cristo, dava muito poder aos apóstolos quando eles iam pregar ou fazer ou operar um milagre. Seria a força motriz da mensagem deles, era a ressurreição de Cristo. E era essa doutrina que eles perseveravam todos os dias, de casa em casa. Era o que eles comentavam e fortalecia a sua fé em Jesus Cristo. A beleza de Cristo brilhava na vida daqueles irmãos. A beleza de Cristo era vista na vida daqueles irmãos. Temos até um hino que fala que a beleza de Cristo seja vista em mim. Que a beleza de Cristo seja vista em mim. E essa beleza era vista na vida daqueles que criam na igreja primitiva. E assim a igreja caía na simpatia do povo. Como temos sido hoje, irmãos? Como tem sido nosso testemunho hoje? Será que nós temos permitido que Deus fale conosco, né? De tal maneira que nós venhamos a cair na graça do povo, que o pessoal venha seguir a Cristo pelo nosso modo de viver, de pensar. O que se faz hoje, né? O que fazemos hoje dentro das igrejas? Por isso, aquele espírito, aquele estado que a igreja tinha no começo, nós gostaríamos de ver na igreja hoje. E para isso, nesse texto, nós queremos destacar 3 verdades, tá? Uma coisa interessante lá no capítulo 4 é que eles eram muito liberais. Os irmãos eram muito liberais. Liberais no sentido de que o que eles tinham não tinha essa de ser rico ou pobre, quem precisasse. Tinha uma ajuda à altura da sua necessidade. Primeira coisa que vemos nesse texto é que os primeiros cristãos não insistiam em ter bens e propriedades. A esperança deles estava em outro mundo e não nesse mundo. Paulo mais tarde fala aos cristãos de Filipos que a nossa pátria não é aqui. E quantos pregadores da atualidade e do passado disseram que nós somos peregrinos aqui na terra, que a nossa herança não é nesse mundo. Eles pensavam o seguinte, que a nossa herança está no outro mundo, está com Deus.
ou a herança maior deles era Deus. Diferente do que pensou Labão em Gênesis capítulo 31, 43, e diferente do que pensou Nabal em 1 Samuel 25, 11, que mantiveram seus olhos, né, naquilo que era passageiro, naquilo que era mudando. Tá? O diferencial deles para a igreja de Cristo é que eles não tinham nada. Eles não bateram no peito, isso aqui é meu e pronto, e acabou. Tá? Como se fosse um tom de orgulho e de ostentação. Aquela casa é minha, aquela propriedade é minha, eu sou rico e pronto, e acabou. A segunda verdade que encontramos nesse texto é a seguinte: os primeiros cristãos abundavam em atos de caridade. Os primeiros cristãos abundavam em atos de caridade. Era a maior riqueza da igreja. Vejamos os versículos 32 a 34. E era um coração e alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam testemunho com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Todas as coisas eram comuns a eles, para atender aos necessitados da própria igreja, da própria família de Cristo, e não somente da igreja, mas os que estavam ao redor da igreja. Eu creio que isso também atendiam outras pessoas que eram de fora da igreja, assim como algumas igrejas fazem hoje, tá? As bênçãos que nós temos, as bênçãos materiais para a igreja, nós não limitamos somente aos irmãos da igreja local, mas quem está ao redor da igreja deve ser beneficiado por aquelas bênçãos também. Tá? A multidão era constituída de pessoas pobres e de pessoas ricas, igualmente a nossa igreja de hoje, né? Na igreja de hoje, em qualquer igreja, há pobres e há ricos. Há irmãos abastados, há irmãos necessitados. Tá? Então, é obrigação dos que têm muito, dos que colhem muito, tá? Atender aqueles que colheram pouco e passam por necessidade. E interessante que Paulo, na segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 14 e 15, fala exatamente isso, né? De maneira que aquele que colheu muito não tenha em abundância, tá? E esqueça-se dos que não colheram muito e que estão com necessidade. Ou seja, a tônica do Evangelho do Novo Testamento, né, da Bíblia, é os que têm mais auxiliarem os mais pobres. E isso torna-se muito mais verdadeiro quando o Senhor Jesus veio à Terra e falou em Mateus capítulo 27 que o maior mandamento seria amar a Deus em todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ali é o pontapé inicial para a mensagem brilhante que Paulo prega em suas cartas às igrejas daquela época. E que eu repito hoje: se queremos ser abençoados por Deus, nós temos que amar muito mais o nosso próximo do que a nós mesmos, porque nós já amamos a nós mesmos. Então temos que amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. E nada do que eles tinham era propriamente deles, tá? A outra verdade, a terceira verdade, é que os primeiros cristãos vendiam suas propriedades, tá? Para levantar fundo para obras assistenciais. O texto informa que eles fizeram com o que eles fizeram com o dinheiro
que levantaram da venda das suas propriedades. E aqui, o texto nos informa que um cidadão chamado Barnabé, em particular, ele tinha uma propriedade, não sabemos se era em Jerusalém ou em Chipre ou em outro lugar, mas ele foi conscientizado pela palavra de Deus de que a partir daquele momento ele não queria mais se envolver com nada desse mundo, tá? Que a sua propriedade não poderia prendê-lo ao chamado que Deus tinha feito para ele. Mas só veremos que esse mesmo Barnabé, ele é separado por Deus para ser um pregador, juntamente com Paulo, do Evangelho de Cristo. Aqui eles falam, vamos pegar o 34, eles vendiam tudo que eles tinham e depositavam aos pés dos apóstolos. Essa atitude, o texto nos diz, os comentários nos informam que essa atitude dos apóstolos, de querer que o dinheiro fosse colocado aos pés dele, representava um profundo desprezo pelas riquezas materiais, pelas riquezas mundanas, tá? Não era entregue nas mãos dos apóstolos, nem nos peitos dos apóstolos, mas era jogado nos pés dos apóstolos, numa atitude de total desprezo pelas coisas seculares, pelas coisas mundanas, porque a herança maior deles não era aqui nesse mundo, mas sim na glória. E isso abrilhanta muito mais o testemunho da igreja, tá? Barnabé vendeu sua propriedade por X e trouxe X e colocou aos pés dos apóstolos. E ali era direcionado para pessoas capacitadas para distribuir aquele dinheiro em proporções certas para quem necessitava. E fica a lição para nós. Nós como igreja, precisamos ter muito cuidado com as ofertas que nós recebemos, que a igreja recebe. Saber repartir essas ofertas de maneira responsável com as pessoas que precisam, para que o mundo veja que lá dentro, ou no meio da igreja, há pessoas sinceras, há as pessoas que fazem as coisas como Deus quer que elas sejam feitas, tá? O texto ainda menciona, tá, em particular, uma coisa que é destacada sobre Barnabé, que ele é chamado como filho das orações, filho da profecia, mas na leitura que nós fizemos, ele é chamado de Barnabé, José da Consolação. Em outra parte dos evangelhos, em Mateus, um dos homens é chamado de Boanerges, filho do trovão. E aqui, Barnabé é filho das consolações. Ou seja, de um lado, você vê um que descobria a ferida, e do outro lado temos Barnabé, aquele que sarava e que curava a ferida através da consolação. Então, esse homem era um levita, talvez seu pai fosse judeu, tá? Mas ele tem uma propriedade e vendeu, esse dinheiro para o sustento, não totalmente sustento dos apóstolos, mas uma parte daquele dinheiro ia para o sustento dos apóstolos. Mas a maioria do dinheiro era para assistir aqueles que precisavam de alguma ajuda. E como dissemos, esse Barnabé, não se preocupando com aquela coisa material, tá, o seu dinheiro, a sua propriedade, ele mais tarde, dando ouvido ao chamado do Evangelho, ao chamado de Cristo, ele foi escolhido, separado por Deus, para ser um pregador do Evangelho, juntamente com o apóstolo Paulo. Vimos aqui, irmãos, que os interesses do reino dos céus, tá, devem estar sempre em alta. E sempre que a igreja prospera, sempre que a igreja tem interesse nas coisas celestiais, do reino de Deus, os agentes, os poderes do diabo, das trevas, vão querer sempre opor-se. Vão querer sempre derrubar os nossos interesses, tá?
Por isso é necessário que a igreja seja uma igreja resoluta, decidida, uma igreja determinada naquilo que ela quer fazer para Deus. E não deixarmos, como servos de Deus, que o Satanás venha se opor a tal ponto de manchar o nome da igreja, o nome da noiva de Cristo. Que sejamos, irmãos, assim como esses irmãos do primeiro século, uma igreja assim, que se preocupa uns com os outros. Esse é o desejo que nós temos para toda a igreja de Cristo. Mas a coisa ia muito bem. E no capítulo 5, nós percebemos que Satanás, não satisfeito com o sucesso da igreja, ele lança no meio da igreja a hipocrisia e a ganância. E nós veremos isso no capítulo 5, no próximo domingo, tá? A história de dois personagens que tentaram manchar a igreja, o nome da igreja. Que Deus nos abençoe e que nós possamos colocar esses versículos em nossos corações. E que ao vermos um irmão nosso necessitando dentro da igreja, estendamos a mão para auxiliá-lo. Amém? Vamos fazer mais uma oração nesse momento. E eu peço que você também ore em casa, lembrando dos nossos irmãos que estão sofrendo com essa epidemia. Nós não sabemos quando isso vai acabar, mas tem muitos irmãos internados, né? Quero lembrar aqui a pessoa do pastor Sócrates, oremos por eles, né? Pastor Alisson e outros mais que estão sofrendo por essa pandemia, tá? Que o Senhor possa decretar, né, o final dessa coisa e possamos viver uma vida normal como vivíamos antes, uma vida em igreja, tá? Oremos. Eterno Pai, muito obrigado pela Tua palavra aberta e lida. Muito obrigado, Senhor Deus, por mais uma lição que foi extraída, Pai, dessa passagem. Muito obrigado, Pai, pelo cuidado que cada irmão tinha uns para com os outros. Muito obrigado porque eles um dia, Pai, eles disseram não às riquezas mundanas e fixaram seus olhares, Pai, na herança que não é desse mundo, que não é aqui da terra. Uma herança bem maior, que é o próprio Senhor em nossas vidas. Pai eterno, que a Tua igreja seja cheia, Pai, dessas certezas. E que toda a igreja cante, ore e fale numa voz só, que a herança dela é o Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo exemplo do Barnabé, pelo exemplo do Paulo, do João, Pai, e de outros mais que faziam parte da igreja primitiva. Que homens assim nós possamos ver em nossas igrejas, Pai. Que o Teu Espírito continue nos instruindo naquilo que temos que fazer. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até a semana que vem, se Deus permitir.